Não perca a oportunidade de confiar no Senhor. Essa é mais uma lição que o cronista destaca ao relembrar e retratar as histórias dos reis de Judá. Hoje, a nossa leitura nos levou do capítulo 12 até o capítulo 16 do segundo livro de Crônicas. E quando nós vamos olhar aqui, o cronista vai passar por alguns diferentes reis que enfrentaram situações difíceis. Nós temos guerras, nós temos conflitos, e ele vai especialmente dar um destaque sobre a necessidade de confiar e de continuar confiando no Senhor em todo o tempo. Porque confiança não é algo que eu exerço num momento ou outro, mas é algo que eu devo perseverar fazendo. Existe perseverança na confiança, e é sobre isso que ele vai falar ao longo dessas histórias. Vamos dar uma olhadinha no texto. O capítulo 12, a gente começa com um episódio ainda no reinado de Roboão, quando o Egito invade Judá. O texto vai começar dizendo que Roboão havia se fortalecido, e quando Roboão se fortaleceu, se estabeleceu firmemente no reino, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. E o fato de terem abandonado a lei do Senhor faz com que o Senhor use o Egito para trazer juízo sobre Judá, sobre Jerusalém. E Sisaque, rei do Egito, subiu e cercou Jerusalém com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de soldados de infantaria, líbios, suquitas e etíopes. Então, o Egito está ali, o faraó egípcio, Sisaque, está ali à porta da cidade com um exército incontável de soldados, porque o povo havia se afastado, se esquecido de Deus. O profeta Semaías anuncia ao rei: olha, isso está acontecendo porque vocês se esqueceram do Senhor, porque vocês abandonaram o Senhor. O rei se humilha, Roboão, e o povo se humilham diante do Senhor, clamam misericórdia de Deus. E o Senhor, por misericórdia, não permite que haja uma destruição total de Jerusalém e de Judá, mas o rei egípcio, ele entra na cidade, ele saqueia todos os tesouros que estavam no templo, inclusive tesouros esses que foram acumulados por Salomão, são levados para o Egito. Ele leva tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mas o Senhor diz o seguinte: se tornarão não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém, eles, contudo, se tornarão servos dele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos governantes dessa terra. Eles vão aprender a diferença entre servir a mim e servir aos governantes dessa terra, porque se esqueceram de mim. E essa vai ser a tônica praticamente daqui até o final do livro das Crônicas e na sequência desses reis de Israel até o momento do exílio. Vão seguir pagando o preço de confiarem mais nas autoridades desse mundo, de confiarem mais nos reis e de se esquecerem do Senhor e deixarem de confiar no Senhor. Esse é apenas o primeiro de tantos episódios que a gente vai ver pela frente. De fato, Roboão permanece no seu reinado, conclui o seu reinado, ele não é totalmente destruído, porque se humilhou diante do Senhor, e o Senhor então agiu com misericórdia, mas alerta, você vai aprender a diferença, vocês vão sofrer e vão aprender a diferença entre servir a mim e servir aos governantes da terra. Na sequência, Abias assume o reinado, e Abias ele é atacado agora por Jeroboão, o rei do norte, se vira contra o reino do sul, e nesse confronto nós temos mais uma vez a manifestação do poder de Deus. Abias, ele confia no Senhor e ele deposita sua confiança, porque o reino do norte tem um exército muito maior, e ele vai diante do exército do norte e vai dizer: olha, não se levantem contra o Senhor, não se esqueçam de que a aliança do Senhor está com a família de Davi, com a linhagem de Davi, não se levantem contra o Senhor. Eles não escutam o alerta, são derrotados, e o texto vai dizer que Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo Israel diante de Abias e do exército de Judá. Abias é sucedido por Asa. E Asa, ele começa o seu reinado de forma muito próspera, e dependendo do Senhor e confiando no Senhor. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, ele removeu os altares idólatras, altares estrangeiros, santuários idólatras. Ele faz uma reforma muito detalhada, inclusive ele destitui a sua própria avó, porque havia construído um poste obsceno para a deusa Azerá. Então, Asa, ele demonstra muita fidelidade ao Senhor durante o seu reinado. Inclusive, no momento em que eles são ameaçados por um exército muito grande. O texto vai dizer que um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados.
um exército muito maior. Judá tinha 300 mil guerreiros de Judá, 280 mil guerreiros de Benjamim. Então a gente está aqui com 580 mil ao todo, contra 1 milhão de guerreiros que seguiam esse etíope Zerá. Asa clama ao Senhor. E no seu clamor ele diz: ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar fracos contra poderosos. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. E o Senhor concede a vitória a Asa e ao exército de Judá. Eles são vitoriosos contra aquele exército gigantesco, porque o Senhor os ajudou. Mas aí nós temos um episódio interessante. Já no final, e ele foi fiel ao Senhor ao longo de todo o seu reinado, o texto vai enfatizar que Asa permaneceu inteiramente fiel durante toda a sua vida, mas no 36º ano do reinado de Asa, acontece que o rei Baasa de Israel, mais uma vez o reino do norte, invade Judá, toma uma cidade, começam a fortificar uma cidade, a cidade de Ramá, para tentar impedir que houvesse trânsito e bloquear ali a passagem do reino de Judá. Só que, diante do exército do norte, qual é a atitude de Asa? Asa faz o seguinte: o exército do norte ele agia dessa forma também porque havia um acordo entre o rei do norte e o rei da Síria. Havia um acordo ali com Ben-Hadad, e Asa, nessa ocasião, Asa faz diferente. Ele pega o ouro do templo do Senhor e envia com uma proposta de acordo para Ben-Hadad, o rei da Síria. Olha, pega esse ouro. Olha que ele tirou. De onde ele tirou esse ouro? Ele pega o ouro do templo do Senhor, manda para o rei da Síria, dizendo: olha, retira o seu apoio de Baasa, assim ele vai ficar enfraquecido. Você só precisa retirar o seu apoio, se vire contra ele e eu pago você por esse apoio. E assim Ben-Hadad faz, ele rompe o seu acordo com Baasa, ele ataca algumas cidades de Israel, a Baasa precisa retornar e Asa então retoma o controle do seu reino. Mas aqui está a questão. O Senhor, então, envia um profeta para repreender Asa e diz para ele o seguinte: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Asa perdeu a oportunidade de confiar no Senhor. E por ter perdido a oportunidade de confiar no Senhor, perde a oportunidade de derrotar o rei da Síria. E o Senhor continua dizendo: como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. Em tantos momentos, o Senhor havia libertado o povo quando confiou em Deus. Contra o exército etíope, em tantos outros momentos, o Senhor agiu e cuidou do povo. Mas agora, no finalzinho da jornada, Asa confiou demais em si, talvez menosprezou o inimigo, né? Talvez diante daquele grande exército de 1 milhão ele ficou desesperado. Agora, diante do exército do norte, fala: agora o inimigo é menor, agora eu consigo resolver. E ele toma suas próprias atitudes, ele pega o tesouro do templo do Senhor, entrega para o rei da Síria e ele tenta resolver o problema ali usando a sua astúcia, o seu dinheiro, o dinheiro esse que ele tira do templo do Senhor. Ele tenta resolver confiando em si mesmo. E ele é repreendido pelo Senhor, repreendido de maneira tão dura e ele fica tão incomodado com essa repreensão que ele manda prender e colocar no tronco o profeta que foi usado por Deus para levar a ele essa repreensão. A vida de Asa termina com um asterisco triste, um momento de depreciação da sua vida e do seu reinado, em que Asa ele é acometido por uma doença, e o texto vai dizer que Asa, apesar de ter sido acometido por essa doença, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. E ele morreu, então se reuniu aos seus antepassados. Isso mostra também como Asa, no final da vida, parece ter assumido uma certa vaidade, ter tido um certo afastamento de Deus, não perseverou até o fim nessa confiança no Senhor. Ele confia demais em si mesmo, nas suas estratégias, na sua articulação política, nos médicos. O problema não é confiar na medicina, o problema não é fazer tratamentos médicos, o problema é se esquecer do Senhor. Essa foi a grande questão. Por isso, o meu destaque de hoje: permaneça confiando no Senhor. Não perca as oportunidades de confiar no Senhor. Muitas vezes a gente vai se acostumando às lutas, acostumando às dificuldades, e quando estamos diante de obstáculos enormes, nós clamamos ao Senhor: Senhor, me ajuda, porque esse exército é invencível, esse problema é intransponível.
mas em outros momentos, às vezes nos vemos mais confiantes, talvez o inimigo, o problema não seja tão grande, e perdemos muitas vezes a oportunidade de confiar em Deus. Não perca essas oportunidades. Em todo tempo, confie no Senhor. Persevere na confiança ao Senhor. Sem dúvida, só temos a ganhar dedicando a Ele em todo tempo a nossa confiança. E saibamos que em tudo, em todo tempo, em todas as circunstâncias e sobre todos, Ele, só Ele, é capaz de vir ao nosso auxílio e de nos garantir a vitória. Confiamos no Senhor, persevere, continue confiando no Senhor. Amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão.